Olá, gente, tudo bem? Sou eu, professor Ricardo Almeida, do Colégio Estadual Paulo VI. E continuando com as nossas aulas, vou falar aqui hoje sobre um assunto que é interessante e importante, a dilatação térmica dos sólidos, né? Nessa época que a gente está vivendo, que no caso é a transição do outono para o inverno, a gente vê bastante essa função da variação térmica nos corpos, certo? Onde ocorre a famosa dilatação. O que vem a ser a palavra dilatação, que é dilatar? No dicionário você vai ver que dilatação é a variação, é o aumento dos corpos em função de um fator externo. Que fator externo é esse? É a ação do calor sobre os corpos. Ele pode ocorrer tanto nos corpos sólidos quanto nos corpos líquidos, certo? No momento, agora inicialmente, nós vamos ver a variação térmica, a dilatação térmica nos corpos sólidos, certo? Só lembrando mais uma vez nossos combinados. Essa aula nossa é gravada, não é assíncrona, mas está sendo divulgada no horário da aula. Mas você, aluno, né, no Colégio Estadual Paulo VI, anexo Limoeiro, pode ver no horário da aula ou em qualquer outro horário, certo? Visto que a nossa aula está sendo armazenada no YouTube, em meu YouTube pessoal, certo? E você pode assistir a qualquer momento, não só no, no nosso horário da aula, como em qualquer outro horário que for melhor para você, né? O importante é que vocês assistam, que vocês prestem atenção, e como eu venho falando, nesse espaço aqui embaixo de comentários, você pode, além de marcar sua presença, você pode colocar qualquer dúvida sua, certo? Ou encaminhar para o meu WhatsApp, que todos têm aqui, eu estou nos grupos, né? Ou mandar a dúvida para meu e-mail do Enova, certo? Vocês podem mandar do seu e-mail do Enova ou do seu e-mail pessoal, tá ok? Tirem as dúvidas, qualquer dúvida que tiver do assunto, só falar. Não é porque a aula é gravada que vocês não têm acesso a mim. Vocês só não conversam, não têm acesso, não tiram as dúvidas porque não querem, certo? Então, bora lá. Para a gente entender o que é a dilatação, nós temos que voltar aqui à questão da expansão das moléculas, né? Todo corpo, como a gente viu nas primeiras aulas, sendo ele sólido, líquido, gasoso, é formado por moléculas. Aqui, ó. Todo corpo ele é formado por moléculas, certo? Então, quando a temperatura e o calor exercem influência sobre as moléculas, né? Temperatura e o calor. Essas moléculas começam a sofrer agitação, certo? Os corpos, sendo eles sólidos, líquidos ou gasosos, são formados por moléculas. Nos sólidos, que é no caso que a gente está estudando aqui agora, as moléculas são bem unidas, juntas a uma à outra, certo? E não é por isso que eles deixam de sofrer uma agitação ocasionada pelo calor. É tanto que a noção de temperatura, como a gente já viu na primeira aula, no primeiro vídeo, certo? Tem a ver com isso. Quando há uma variação na temperatura, certo? As moléculas sofrem um nível de agitação maior. Então, a nosso calor, a nossa temperatura medida é a mensuração do nível de agitação das moléculas dos corpos, certo? Todo corpo, sendo sólido, líquido ou gasoso, tem um nível de agitação, certo? Então, a temperatura, como a gente já conhece, a temperatura aqui, ó, ela mede, ó, o nível de agitação das moléculas de todo e qualquer corpo, sendo ele sólido, líquido ou gasoso. E o calor, é uma definição que a gente já sabe, é a troca de energia térmica causada exclusivamente o quê? Pela diferença de temperatura, certo? Um corpo quente, ele transfere a energia térmica
para o corpo com menos calor. Essa termologia corpo frio não é muito adequada, mas vamos usá-la, certo? Então, um corpo com calor em excesso transfere esse excesso para quem tem calor a, a menos, por assim dizer, certo? Porque todos os corpos têm a sua capacidade térmica, que é o limite pelo qual ele vai suportar certo calor. Quando ele extravasa esse calor, ele tem que passar esse calor para outro corpo, ou então ele vai sofrer os efeitos colaterais em si. No caso do corpo humano, o nosso limite máximo é de 37,5 graus Celsius, certo? Aí, se ele tiver uma temperatura acima desse limite, nós vamos passar pelas fases da febre, subfebril, febre e febre ao extremo, certo? Já um corpo madeira, por exemplo, a madeira tem um limite térmico, é tanto que a gente cozinha com a famosa colher de pau, colher de madeira. E você perceba que com o passar do tempo, a colher de pau de madeira tem os pontos pretos, porque ali ultrapassou o seu limite térmico e causou a queima daquele local, né? Como a madeira é um péssimo condutor térmico, o calor se concentra naquele ponto e termina causando a queima, a carbonificação daquele local que foi esquentado, né? Aí nós temos a definição de dilatação térmica. Em física, é quando um corpo sofre aumento nas suas dimensões ocasionados pelo quê? Pela sua temperatura, certo? Quando esse corpo é aquecido, ele sofre uma variação para mais, certo? Aumenta, nem que seja 1 milímetro. Ele é um aumento assim imperceptível, certo, ao nosso olho humano, mas é um aumento considerável que pode causar um problema mais adiante. Eu coloquei alguns exemplos aqui nos slides futuros, né, que a gente vai comparar a dilatação, por exemplo, uma parede. Se ele as famosas rachaduras da parede, elas são ocasionadas também pela dilatação e retração que os tijolos, que o cimento sofre durante o corpo. Percebam que a porta do banheiro, certo? Que o banheiro é um quarto, certo? Relativamente, que tem uma umidade relativamente rotativa, né? Você toma seu banho quente ou não, certo? Mas tem a questão da água que faz que ocorra uma variação na temperatura. Geralmente a porta do banheiro é a que mais sofre dilatação. Certa época do ano, não sei se vocês já perceberam, geralmente a porta do banheiro começa a arrastar no chão, né? Ela dilata, certo? Por causa da constante variação térmica que a porta de madeira sofre, né? Então, bora ver aqui. Umas 3 questões para vocês pensarem melhor. Anotem essas questões, que na nossa próxima aula nós vamos discutir essas questões. Eu vou mandar uma atividade e vocês vão me responder o que vocês acharam como possíveis respostas para essas 3 questões. Como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitonas? Como é que a gente pode fazer isso? Usando a força bruta? Ou vamos usar a física, né? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas, no caso da, da vasilha do recipiente de azeitonas, certo? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Como é que vocês explicam? Bora fazer essa pesquisa, certo? E vocês vão me entregar de hoje a 8, quando eu for explicar, certo? Aí vem aquela pergunta, quais são os tipos de dilatação em sólidos? Nós temos 3 tipos de dilatação. A linear, a superficial e a volumétrica, certo? Nós temos que conhecer, porque o corpo ele varia em 3 sentidos, linearmente, superficialmente e no seu volume como um todo.
certo? Nós vamos ver a definição de cada um e como a gente calcula a possível variação na dilatação dos corpos. Só lembrando uma curiosidade, certo? A dilatação não é igual para todo o corpo, varia. Uma colher varia linearmente de forma igual? Não. Depende do material com a qual o corpo dessa colher é feito, né? Aí a gente volta àquela definição de capacidade térmica. Entre uma colher de metal e uma colher de plástico, qual das duas tem a maior resistência ao calor? Né? A gente sabe que é o metal, porque o plástico derrete facilmente, não suporta muito calor, certo? Já a de metal suporta, tem uma capacidade maior, certo? Tem uma capacidade maior de suportar qualquer aquecimento no seu corpo como um todo, certo? Vamos ver aqui algumas curiosidades interessantes. Pelo menos eu acho interessante, eu espero que vocês também gostem. Todo mundo já ouviu falar dos trilhos do trem, da estrada de ferro, né? Aqui, a estrada de ferro é formada por quê? Por trilhos. E os trilhos são o quê? De metal. E esses trilhos ficam lá expostos às variações do Sol, né? A depender da época do ano, né? A variação térmica. Eles esquentam durante o dia e esfriam durante a noite, né? Mas entre um trilho e outro, certo? Tem que ter um espaço por causa da dilatação que eles sofrem durante o dia, certo? Esse aqui é um trilho, esse aqui é outro trilho. Aí tem um espaço entre eles, não dá para ver aqui, vou aproximar. Aí durante o dia, ambos são aquecidos. Aí eles vão sofrer uma dilatação, podendo se aproximar ou não, certo? Mas assim, eles vão se aproximar até o limite de segurança, que não vai provocar um empurrar o outro e fazer que se empene. Se um empenar, a depender, não precisa ser uma coisa muito grande, mas uma empenação considerável pode provocar que o trem descarrile, né, provocando um acidente. Então tem que ter esse espaço de segurança, considerando a dilatação que o corpo vai sofrer. No caso aí, uma dilatação linear, certo? Nós temos também aqui, outro exemplo, são os famosos fios de luz, de energia. Atualmente tem os fios de dados, né, certo? Que eles podem sofrer uma dilatação no seu comprimento. O seu L0, o seu comprimento inicial, é 1, mas com o passar do tempo, ele vai sofrendo uma dilatação. Mas, professor, o fio, ele também dilata, porque o fio, dependendo da situação, fibra ótica ou não, ele é de cobre, certo? Envolto por uma substância isolante, um emborrachado, certo? Esse emborrachado ele vai sofrendo dilatação e vai dilatando, dilatando e retraindo, dilatando e retraindo durante o tempo. E vai provocar o quê? Um certo desgaste, certo? Por isso que esses fios têm que ser trocados com uma periodicidade. Qual é o tempo melhor para trocar esses fios, professor? Varia do material que o cobre é revestido. Os materiais mais recentes, os emborrachados mais recentes, têm uma duração maior, certo? Então, média de 5 anos, né? Considerando o material mais antigo, eles têm que ser trocados ou sofrer sempre uma manutenção para ver se não tem que ser trocado antes, porque as intempéries que eles estão expostos às variações térmicas, às intempéries, não só o sol, como a chuva, a geadas ocasionais, né? Porque se vem uma chuva do nada, da mesma forma que a gente ataca o nariz, porque dá aquela mudança brusca na temperatura, nos afeta, também afeta os corpos sólidos naquela mudança brusca, dá o que a gente chama de choque térmico,
certo? E esse choque térmico pode provocar uma variação brusca no material e desgastando ele mais rápido ainda, certo? Vamos ver aqui a primeira dilatação, que é a dilatação linear. Ocorre que quando o corpo sofre uma expansão em apenas uma dimensão. Imagina aqui, perdão, gente, imagina aqui um corpo linear, certo? Como tem aqui na figura. Ele tem um comprimento inicial, certo? E ele sofre uma variação térmica. Passa de uma temperatura inicial para uma temperatura maior. Essa variação térmica vai provocar uma variação, ó, no comprimento. O comprimento era esse, ó, e aumentou esse aqui. Então, esse pedacinho aqui é a variação delta, ó, quem lembra? Delta em física significa variação. É quanto aumentou ou diminuiu. No caso de dilatação térmica, é quanto aumentou, certo? Então, é um aumento, como eu falei, não um valor muito grande, mas, apesar de pequeno, é um valor considerável, certo? Então, a dilatação depende de 3 fatores essenciais: do material que o fio é feito, certo? A variação da temperatura, se é uma variação muito grande, certo? Porque tem a questão da capacidade térmica de cada corpo e quanto ele suporta, certo? E do comprimento do fio, certo? Aí vem aquela parte que vocês adoram. Como é que a gente calcula? A gente usa a famosa fórmula. ΔL é a variação. ΔL é quanto aumentou o comprimento, é igual ao tamanho inicial, certo? Ao comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação térmica. Variação térmica é quanto variou a temperatura. Se a temperatura estava em 10 graus Celsius e passou para 15, quanto foi que variou? 10 para 15? 5. 5. Então, essa variação. Para não ficar confuso, coloquei aqui as definições. ΔL é a variação do comprimento do fio, ou seja, a diferença do comprimento final menos o inicial. Por quê, professor? Porque o final, o comprimento final geral é maior, né? E o inicial é menor. Então, se eu diminuir do maior o menor, eu vou dar um valor positivo. Para esse aqui, eu sempre coloco o final menos inicial para dar um valor positivo. Não tem variação, não tem dilatação térmica negativa, certo? Onde L0, certo, é o comprimento inicial e LF é o comprimento final. Aqui, ó, L0, LF e L0. Ou como alguns falam, LO, mas é L0. Alguns autores você vai achar L1, L2, certo? Mas eu prefiro colocar L0 e LF, certo? O alfa, a letrinha grega, é o coeficiente de dilatação linear. Ele é a capacidade térmica, certo? É um coeficiente que varia de unidade de substância para substância. A sua unidade é em graus Celsius elevado a -1, certo? Cada substância vai ter um coeficiente específico. O cobre vai ser aquele coeficiente e acabou. O alumínio, aquele coeficiente e acabou, independente do que ele esteja representando. Uma moldura de vidro, uma cadeira, certo? Mas no caso do fio, que é uma coisa linear, certo? Como essa canetinha aqui. Essa canetinha aqui é o quê? É de plástico. Então, o coeficiente de dilatação linear dele é um valor específico diferente do fio de cobre, certo?
O fio de cobre tem uma resistência maior, então o coeficiente ele tende a ser um valor maior, de que impõe a maior resistência, visto que o plástico, certo, não tem uma resistência maior, muito grande ao calor, certo? E ΔT, lembrando, delta em física significa variação, diferença. Quanto variou, quanto aumentou. Então, é a diferença da temperatura. Qual foi a temperatura final? Eu falei no outro slide, 15. Menos a temperatura inicial, 10. 15 menos 10, 5, certo? Onde T0 aqui representa a temperatura inicial e TF a temperatura final. No caso aqui do exemplo, esse exemplo foi um fio, certo? Aqui eu estou usando uma caneta. Pode ter, se eu fosse dar uma caneta ou uma barra de ferro, certo? Uma haste de ferro. E aí depende da circunstância, certo? Lembre aí dessa fórmula, depois a gente vai passar e vai ter uns exercíciozinhos para ficar mais gostosinho, né? Depois da dilatação linear, temos aqui a dilatação superficial, que é a dilatação que um corpo sofre em sua superfície. Nós temos, por exemplo, esse corpo aqui, e a sua superfície, ele dilata ó. Até falei errado. Em igual sentido, certo? Nessas dimensões. Nesse sentido e nesse sentido. No exemplo aí, eu coloquei a questão da moeda. Uma moeda a temperatura ambiente, se for passar por esse halo, ele vai passar direto. Mas ela está essa termologia aqui em moeda fria, né, muito adequada na temperatura ambiente, na temperatura normal dela. Se a moeda sofrer um aquecimento, certo? Ela vai aumentar a dilatação na sua superfície, certo? E não vai passar direto, certo? Então, essa expansão ocorre aqui nas suas dimensões lineares, ou seja, na área total do corpo. Voltando aqui ao meu retângulozinho, ele vai aumentar nesse sentido e nesse sentido. Então, vai ter um aumento considerável, certo? Então, os corpos eles podem ser considerados bidimensionais, não só unilaterais, como era a questão da dilatação linear. Ok? Bora ver aqui um corpo como esse aqui, quadrilátero. Vamos ver aqui, ó, que esse corpo aqui já se equivale ao exemplo que eu dei aqui dessa plaquinha de plástico, certo? Ele tem, aqui é um quadrado, que tem os 4 lados iguais, então o seu tamanho inicial, sua área inicial era essa aqui, em cinza. Sofre um pequeno aquecimento e ele vai expandir até aqui, essa parte esverdeada. Eu espero que para vocês apareça verde, que para mim é verde, certo? É a dilatação superficial. Na dilatação linear é ΔL. A dilatação superficial é ΔS, porque S representa a área de um corpo, certo? Porque o corpo vai aumentar a sua área como um todo. Então, vamos aqui, uma chapa retangular, ao ser aquecida, teve a sua superfície aumentada, passando de uma área inicial, SI, a uma área final, SF. Ó, SI ou S0, certo? Sua área inicial, no caso. Olha a matemática aí, a área de um quadrado é o valor de um lado elevado ao quadrado. Vamos chamar aqui de A. E a sua área é A elevado ao quadrado. No caso de uma superfície quadrilátera, certo? De um quadrado. Aqui, esse A vai ser o A mais a variação que ele sofreu. Então, ele vai ter uma área maior que essa área inicial.
inicial. A área final vai ter uma área diferente, vai ter a área maior. Deixa eu botar aqui. Vai ser maior que a área inicial, certo? Complicando um pouquinho, né, professor? Claro que se fosse para facilitar, não teria aula. Teria o quê? Netflix. Olha que tem filmes na Netflix que são bem complicados. Se a gente não souber nada. Bora ver aqui. Na física, a dilatação superficial, que representa o quê? Comparando analogamente, né, comparando-se à dilatação linear, ela depende também da variação da temperatura sofrida pelo corpo, da área inicial, né, do corpo, né, o tamanho, né, do corpo, né. Quanto maior for esse corpo, menor vai ser essa dilatação. Quanto menor for esse corpo, maior vai ser essa dilatação. Correto? Depende do material que esse corpo é feito, certo? Depende do material do qual o corpo é feito, né? E o seu coeficiente de dilatação superficial, que aqui é representado pela letra beta, certo? Lembrando que o beta aqui tem uma particularidade. Deixa eu botar aqui, porque o professor exagerou. O beta, ele tem uma particularidade. Ele vai ser igual ao dobro do valor do alfa. Quem é o alfa? É o coeficiente de dilatação linear. Isso, se eu for considerar o material. O cobre, se ele dilatar linearmente, ele vai ter uma dilatação linear. Vou trabalhar com alfa. Mas se o cobre ele for de uma chapa de cobre, certo? A superfície dele, ele não vai ter uma dilatação linear, não vai ter um coeficiente de dilatação linear, vai ter um coeficiente de dilatação superficial. Então, caso eu saiba o seu coeficiente linear, eu posso achar o superficial do cobre, que é apenas o que? O beta é igual a 2 vezes o alfa. Complicou, né, professor? Complicou. Claro que complicou. Mas, quando eu passar um exercício e fizer correção, vamos descomplicar. Aí eu pergunto, cadê as dúvidas? Se não me disser que não tem dúvida, eu vou dizer, vocês não estão assistindo a aula, vocês estão fingindo que estão assistindo. Então, é para assistir, é para tirar dúvida, é para perguntar, certo? Não adianta assistir a aula por assistir. O material está aqui, o material é bom, estou trazendo slides, coisas que muitas vezes na aula presencial não tinha como trazer. Na aula presencial, vocês teriam que aturar minha letra horrorosa, sem exemplos tão bem detalhados quanto esse. Então, bora aproveitar. Tem dúvida, anota, pergunta, e a gente marca uma tutoria, uma aula ao vivo no Meeting, e a gente tira as dúvidas, certo? Se as dúvidas não forem sanadas nessas aulas gravadas, certo? Que eu sei que é difícil tirar dúvida, muitas vezes na aula gravada. E assim, na correção dos exercícios que eu vou passar ainda hoje para vocês, certo? Junto com esse material, vocês tentem fazer. Olhe a palavra-chave, tentem fazer. Não adianta vocês não fazerem e só copiarem a minha correção. Ah, professor, mas eu não sei. Certo, vocês não sabem, eu também não sabia na época de vocês, mas tentava. Porque copiar é só repetir o que foi dito. Você tentar é você se desafiar, certo? Bora ver aqui o que vai apertar a mente da gente agora. A fórmula da dilatação superficial. A fórmula da dilatação superficial é ΔS, que é a dilatação superficial que a gente quer,
igual ao coeficiente de dilatação superficial, o beta, vezes a área inicial, vezes o ΔT. ΔT a gente já conhece, que é a variação da temperatura, enquanto a temperatura aumentou. Olha o exemplo que eu dei. Se a temperatura estava em 10 graus e aumentou para 15, qual é a variação térmica? 5 graus Celsius. Ou Fahrenheit, ou Kelvin. Vai depender da questão. Ó, a gente tem que saber e prestar atenção. Se eu dei, por exemplo, em Celsius, em Fahrenheit, mas quero que você me dê a resposta com a temperatura em Celsius, você, antes de partir para essa fórmula aqui, você vai converter a temperatura para a que eu quero que você use. Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Tranquilo? Aqui, o ΔS, né, é a dilatação superficial, enquanto aumentou a superfície, certo? O beta é o coeficiente de dilatação superficial. O SI é a área inicial e o ΔT, foi o que eu falei, é a variação da temperatura. Tem agora a dilatação volumétrica, né? Vou ser bonzinho com vocês. Vou parar por aqui hoje, certo? Em dilatação superficial, tá ok? E vocês vão fazer, na próxima aula, atividades de dilatação linear e dilatação superficial. Depois eu passo a dilatação volumétrica e a dilatação nos corpos líquidos. Tranquilo? Revejam a aula, olhem direitinho, anotem as dúvidas, certo? E passem para mim. Se a aula fosse ao vivo, na sala de aula, vocês fariam a mesma coisa, só que não ouviriam toda a aula. Vocês iriam estar interrompendo no decorrer da aula e eu tentando sanar as dúvidas, certo? Mas aqui tem a vantagem que vocês têm um material muito bom aí, certo? E vocês podem ver quantas vezes quiser, tranquilo? E lembrando que eu quero, para a próxima aula, aquelas 3 questões, aquelas 3 perguntas respondidas e detalhadas para me entregar. Tranquilo? Abraços, fique com Deus e tudo de bom.